nosso Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube. Lembrando, se quiser apoiar o canal, clique em apoia.se/falando nisso. Com uma pergunta muito discutida hoje em dia, né? Análise mensal. Então, gente, hoje vamos falar sobre a periodicidade, frequência das sessões ao longo do tratamento psicanalítico. Eu queria lembrar vocês dessa parceria da gente com a Casa do Saber, que agora está oferecendo 10% de desconto na assinatura anual com o cupom Dunker10, né? São 260 cursos que vão ficar disponíveis na plataforma, né, sobre psicanálise, filosofia, psicopatologia, literatura, arte, com material de apoio e com certificado no final, né? É possível fazer os cursos tanto pelo computador como pela TV, por Chromecast, projetando aí na parede, e é uma plataforma que no fundo reúne vários pensadores, mas também amigos da gente aí, a Ana Closui, o Clóvis, o Pedro Desante, que aliás recomendo os vários cursos que ele tem sobre psicanálise para a gente pensar essa questão do contrato e da frequência, os cursos da Vera, mas eu queria também recomendar bastante o curso do Elson Barbato, falecido e querido Elson Barbato, foi meu primeiro analista, né? Tem um curso muito legal que chama Para Se Fazer Psicanalista, tá aí nessa plataforma disponível. É um curso que vai ajudar a gente a entender aí essa questão do pagamento, da frequência, do contrato, como é que a gente pensa isso em psicanálise. Também recomendo os cursos do Daniel Omar Pérez, excelentes, né, que falam de metapsicologia, também falam de clínica e que tem a ver com a nossa pergunta de hoje. Esaú Rômulo. Excelente tema, Dunker. Gostaria de fazer uma pergunta. É possível fazer uma análise em um intervalo de tempo que não seja semanal? Quais os efeitos para o tratamento e para a transferência em fazer análise de 15 em 15 dias ou uma vez a cada mês? Gostaria de saber as implicações da frequência de tempo nos efeitos da análise e o que diz a literatura, em especial Freud e Lacan sobre o tema. Desde já agradeço. Grande abraço. Esaú Rômulo, ótima pergunta, né? Porque entra no rol dessas questões que são um tanto relativas assim ao método, né, a técnica, o que é mais eficaz, mas também em relação ao estilo de cada analista e a maneira como ele compõe a sua personalidade médica, dizia lá o Freud. Vamos pensar que no início o Freud entendia assim que a psicanálise deveria ser um tratamento intenso, né, mais curto. Devia ser uma coisa assim, meses. Né? Passou de um ano, já o Freud se inquietava, dizia, esse método ele tem um problema, a gente tinha que inventar como encurtar, como apressar, e lentamente ele vai cedendo, né, a essas preocupações, dizendo, bom, mas é possível que o método seja esse mesmo, e que mesmo de forma intensa, a gente tem aí tratamentos, na época dele, 6 vezes por semana, né? Não eram 5, eram 6, sábado também. E daí na segunda o Freud reclamava que a máquina tá meio enferrujada, a gente passou um dia sem, havia uma grande tematização assim nas férias do analista, da interrupção, do que acontecia quando o trabalho passava por uma pausa. Isso se consagrou no pós-guerra, né, como aí sim 5 sessões. Um momento em que as pessoas tinham assim consultórios muito padronizados, se vestiam de forma idêntica para não aumentar assim a projeção do paciente, que a gente já falou, né, quando falou de como é o consultório. É interessante que aconteça um pouco disso, né, para que cada paciente possa encontrar ali a sua transferência. Mais à frente, essa ideia das 5 sessões semanais, ela começou a ser ponderada, né, contra a ideia de que, bom, cada transferência tem a sua própria exigência de funcionamento. Frequências mais espaçadas ou mais concentradas, elas têm que ver com o que aquele paciente precisa, né? Tem pessoas que precisam vir mais, tem momentos em que a análise precisa acontecer, às vezes todo dia, 2 vezes por dia.
Por quê? Porque é aquela quantidade de angústia, é aquele momento tenso, é aquele momento de agudo, e que isso precisa responder, né? A transferência precisa alcançar o paciente onde e como ele estiver. Mas há também demandas, por exemplo, de pacientes que têm mais percurso em análise, que conseguem elaborar, às vezes, por semanas, né? Uma sessão assim mais interessante, que não necessitam de uma frequência tão intensa. E eu acho que 2, 3 vezes por semana é bastante razoável. Às vezes, 1 vez por semana, dependendo do momento da trajetória daquela pessoa, né, com opções, né, e que acho que deveriam sempre ser marcadas, né, de que, bom, a gente tem essa regularidade, essa frequência, mas cada qual tem a liberdade, né, isso precisa poder ser bem estabelecido de vou te pedir uma sessão a mais essa semana, vou te pedir 2 sessões a mais, não, seja do lado do psicanalista como do lado do paciente. Mas o que a gente vê muito frequentemente é que o espaçamento demasiado de sessões, ele está a serviço de uma resistência, ele está a serviço de às vezes de questões um pouco assim externas à transferência, então, não consigo pagar, então a gente vai para 15 dias, e é um arremedo, às vezes isso intensifica a implicação do sujeito do tratamento, às vezes não. Então é muito difícil falar sobre essas regras, né, 15 dias, 1 vez a cada mês. Eu diria que, olha, eu já fiz análise todo dia, né, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, e confesso que são diferentes, são experiências diferentes, né? Mas que, vamos dizer assim, todas elas têm ganhos e perdas, né? Tem a análise intensificada, assim, todo dia, ela avança, ela intensifica também a transferência, ela ajuda muito, né, a indução de sonhos, ela permite que a gente saia, assim, daquele contar o cotidiano, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, né, e isso é muito bom, ou seja, no sentido de, principalmente assim, vou pôr entre parênteses, fazer a pessoa aprender como usar a análise. Porque depois que ela aprende, depois que ela saca como funciona, eu acho aí meio arbitrário, meio assim, sigam as contingências que forem as melhores, né? 15 dias, 15 pode, 1 mês pode, né? Tem gente que faz análise em outros países, né? Então tem lá um tranche 1 mês, 2 semanas, super intenso, depois volta, daí vai no ano seguinte. Essa ideia de definir a psicanálise pela quantidade de sessões, e eu acho que ela caducou bastante, ela não é mais um grande parâmetro. O que o Lacan falou muito pouco disso, a gente sabe que ela tinha sessões curtas e muito constantes, muito presentes, né? Mas ele satiriza um pouco isso quando ele examina uma espécie de inventário feito pelo Edward Glover nos anos 50, se não me engano isso está num texto chamado Variantes da Cura Tipo, onde ele diz, olha, as constâncias do que a gente pode manualizar da psicanálise é muito pouco. Porque, quais os consensos? Não receber presente de paciente. Também não acho que seja uma grande regra. Atender 4, 5 vezes por semana. Bom, também estamos vendo que isso é bastante relativo. Não se envolver amorosamente com o paciente, no sentido assim, sexual, também é uma regra, bom, clara, mas óbvia demais, num certo sentido. Fora isso, né, quando a gente vai falar de como deve ser o tratamento, a gente vai encontrar uma variedade que é melhor ser abordada por outras regras, por que não as regras assim deontológicas, né, de funcionamento por normativo. Mas isso coloca um outro problema, que é assim, quando aquela frequência ela não está sendo suficiente para que a análise aconteça, né? Então isso precisa ser reconhecido. Assim não dá, né? Se você vem 1 vez, vem 2 vezes, não está rolando a análise. Ou a gente aumenta, ou
ou interrompe, ou faz alguma outra coisa. Então é muito importante, né, ter esse sentido de tá acontecendo ou não tá acontecendo. E daí 15, um mês, todo mês, um ano, tem que saber isso com uma relativa clareza. Tem momentos de êxtase, tem momentos de patinação e etc, mas e esse é o critério. Né? Esse é o critério, a gente está avançando, a gente está tratando aquilo que foi proposto, né? Porque na prática, depois assim, de muitos tratamentos, muitos pacientes, as pessoas voltam para te dar notícias, pensar uma questão pontual, uma decisão, para uma pequena jornada. Bom, então a gente se vê aqui um tempo e depois vão embora. Um pouco como o Freud no fim dizia, né? Todo analista deve fazer um check-up, uma retomada a cada 5 anos, etc. Né? Acho que não é uma análise, né, do começo ao fim. Às vezes sim, mas não em regra. Acho importante isso, né? Tanto marcar esse ponto a psicanálise ela não trabalha muito bem com esses critérios normativos, né? Ah, não, uma sessão, então isso não é análise. Deixa de tolice, essa é a maneira de fazer como tantos anos, né? Ir atrás. Se não fosse 5 vezes, então não é análise. Não é assim. Nenhum juízo deve ser feito de forma assim, extraclínica. Agora, você, ou seja, assim, desconhecendo ali que paciente para qual analista. Mas se você diz assim, estou fazendo análise e vou lá 2 vezes por ano, a chance é muito, muito grande de que seja alguma outra coisa, né? Então, vamos lá, pôr a transferência em primeiro lugar, pôr a apreciação, né, do trabalho que está em curso em primeiro lugar, e à frente, né, das contingências normativas. Tem muita gente hoje em dia que tem situações de vida que não permitem uma frequência, vamos dizer assim, regular, né? Tem muitos pacientes que estou em Hong Kong, vou passar um mês em Moscou, trabalho numa função itinerante, então faz uma sessão online, mas daí tem o fuso não dá, não pega. A gente faz o que é possível em relação àquilo que é necessário. Queria agradecer a vocês que confiaram na gente, que estão aí contribuindo, e oferecer essa alternativa, né? Se vocês quiserem passar para o apoia.se/falando nisso, a gente vai assim unificar um pouco os esforços e facilitar a nossa comunicação também, né? Ajudando aí o Bully, a Júlia, o Marco, o Rafinha, todo mundo que aqui faz a banda de rock por trás, né, do Falando Nisso, faz ele acontecer há tantos anos. Então, mais indicações sobre manejos, né? O manejo do tempo, da frequência, é um manejo que tem que ser pensado na transferência, no diagnóstico, no desejo do analista, no estilo, aqui no Aqueronta Movebo, e mande suas perguntas para o nosso hall de comentários. A gente lê os comentários, né? Pode não responder como analista, mas a gente lê. É importante vocês colocarem lá as perguntas, as controvérsias, que são, em geral, um guia, né, para esse discurso de Aqueronta. Até mais!